coração atraído. O seu coração está atraído pelo Senhor? Está? Quem aqui é flamenguista? Levanta a mão. Nossa, quase 99%. Tem algum palmeirense? Não, né? Eu quero fazer uma pergunta, mas não precisa me responder. Fica você com a sua consciência e Deus. Como que você assistiu ontem? Sentado, quietinho? Ou você torceu, vibrou, gritou? O que você fez? A Bíblia fala que onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E sabe o que eu vejo? Muitas vezes, que nós cantamos belamente belas canções, que nós amamos o Senhor, que o nosso coração é dele, que ele nos atraiu, que nós largamos tudo por ele, por ele, por ele. Eu dou minha vida, eu dou meu dinheiro, eu posso perder tudo. Será? Será mesmo? Lá em casa tinha um monte de jovens assistindo o jogo ontem. Sabe, eu fiquei observando e eu falei, Espírito Santo, queima o coração deles para que eles vibrem também pela tua presença. E quando eles entrarem num ambiente que eles não sentirem, eles chorem, eles rolem no chão, porque tudo vai passar. Vai ficar Flamengo, vai ficar minha casa, vai ficar meu carro, tudo vai ficar, mas ele não. Aonde está o nosso coração? Às vezes tudo lá fora ganha o nosso coração. Tem tantos ídolos no nosso coração. Às vezes são filhos, maridos, bens, até mesmo um time. Mas pastora, tem algum problema torcer? Claro que não. É seu time, ganhou. Mas aonde está o teu amor? Será que você consegue entrar na casa do Senhor, vir adorar Ele, prestar o seu melhor culto a Ele, sem esperar nada em troca? Flamengo ganhou um título. Os jogadores ganharam dinheiro. Mas para a gente pegar, para falar que é meu, alguém aqui ganhou alguma coisa a não ser o título do seu time, ter um título? Não. Mas aí nós temos um Deus Todo-Poderoso, que Ele nos deu, sem pedir nada em troca, o seu Filho por amor a mim e a você. E nós entramos e nós saímos da casa dEle, da presença dEle da mesma maneira. Nós só cantamos com os nossos lábios, mas muitas vezes não é a verdade que está no nosso coração. Ah, Jesus, atrai o coração dessa igreja, que possamos ser rendidos por Ti, ter um coração atraído pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Não é briga, tá, gente? Ter um coração atraído é ter um coração rendido, como nós cantamos nessa canção. Eu me rendo a Ti, Senhor. Um coração, se a gente for pesquisar o coração no dicionário, vai falar que é um órgão físico, ele tem as suas funções, que todo mundo aqui conhece.
Mas um coração no dicionário bíblico, ele é o centro das emoções, da personalidade e das intenções. Por que a gente fala que é o Senhor? Ele é o único que pode sondar as intenções do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Lá em 1 Samuel 16:7, na NBV, diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue o homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como os homens julgam. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos, as intenções do coração. Então, o nosso coração não é visto aqui, é aqui. São os nossos pensamentos e as nossas intenções. Atraído significa essencialmente trazer ou puxar algo ou alguém para perto de você. Refere-se a exercer uma força física que causa aproximação, adesão ou união de corpos. Então, um coração atraído por Jesus indica um desejo profundo por uma relação íntima com Ele, buscando a sua presença, adorando e obedecendo seus mandamentos por amor e não por obrigação. Esse amor, essa atração, nos leva a uma vida de transformação, purificação e nos afasta do pecado. Ter um coração atraído por Deus é ter um coração rendido a Ele. Sabe, não é só falar que ama, é desejar, é querer mais que tudo, é entregar. A presença do Senhor, ela é tudo que nós precisamos. E tem tantas coisas que roubam essa presença de nós. Talvez se eu perguntasse para alguns aqui, falariam inúmeras coisas, mas quer ver uma coisa que rouba essa presença de nós? Tempos difíceis, lutas, roubam a presença de nós. Quer ver mais? Pecados. Definitivamente o pecado rouba a presença de nós. Nossa carne, nosso desejo, não conseguir vencer a carne, o desânimo, a desistência. Meu Jesus, como eu tenho visto hoje cristão desanimado e desistente. A falta de reverência. Sério, pastora? Sério. Sabe o que é falta de reverência? Isso é algo que me incomoda profundamente. O Senhor está na casa. Eu vim para adorar, mas eu fico no celular. Eu fico batendo papo com meu vizinho. Eu fico transitando. Isso chama-se falta de reverência à presença do Senhor. Amém? Sabe o que é interessante? Quando eu estava preparando essa mensagem, pensa como eu chorei. Eu já sou chorona, mas eu chorei muito, muito. E o Senhor me levou para uma sala de audiência. Alguém já foi aqui? Enfrentou um juiz? Você está de frente ao juiz, você fica com o celular na mão?
conversando com alguém? Ou batendo papo com o seu advogado ou com as outras pessoas que estão ali? Não, ele é um homem. Mas nós reverenciamos a autoridade dele. Nós entramos em um ambiente, um hospital. Está lá silêncio. As pessoas conversam, mas não tem zombaria, gritalhada. As pessoas respeitam. Mas aí as pessoas vêm na casa do Senhor, aonde ela vem para dar o seu culto. Às vezes nem vem com essa intenção, vem com a intenção de receber. E não consegue reverenciar ao único que é digno da nossa atenção. E aí não gostei do louvor, não gostei da palavra, mas não sabe nem do que se falou. Quando os nossos filhos vão à igreja e nós não estamos com eles, eu pergunto qual foi a palavra da noite e o culto como foi? O que o pregador falou? Pergunto tudo. Só que às vezes nós entramos, saímos da presença do Senhor sem reverência nenhuma. Entramos às vezes doentes, saímos pior. Entramos com uma dificuldade, saímos pior. Aqui, é o altar do Senhor, lugar de restauração. E hoje nós vamos aprender com um homem que talvez enfrentou tudo isso que nós enfrentamos. Foi chamado assim, como esses adolescentes que estão aqui, Davi. Um homem como nós. Com pecados, limitações, problemas, família grande. Vamos ver lá, 1 Samuel 13, 14. Gabriel, pode colocar na NA, por favor. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aqui era Samuel falando para Saul. E aí ele fala para Saul que Deus já encontrou um homem segundo o seu coração. Será que nós podemos falar isso? Sou uma mulher e um homem segundo o coração de Deus? Será que podemos? O Senhor disse que Davi era um homem segundo ao seu coração, sabe por quê? E aí nós vamos ver lá na frente, porque o próprio Deus diz assim, porque Ele fará tudo que for da minha vontade. Quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Viva a vontade dele. Pastor, eu não posso ter sonho? Pode e deve. Mas fale para ele, Senhor, está aqui os meus sonhos, mas eu abro mão deles, se essa não for a sua vontade. Para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, precisa viver a vontade de Deus. Você está disposto a viver essa vontade? Está, igreja? Vocês estão quietinhos? Vamos lembrar um pouquinho da história de Davi. E aí você começa a analisar para ver se você se encaixa em alguma história. Davi era pastor de ovelhas. Ele era filho mais novo de Jessé. Cuidava das ovelhas do pai dele. E aí acontece uma escolha divina. Deus manda Samuel ir lá. E aí ele unge Davi a ser rei. Todo mundo conhece a história de Davi.
teve as escolhas, Samuel achando que era um irmão, não era. E aí é onde nós lemos que Deus fala da intenção do coração. Que às vezes a gente olha a aparência, mas Deus já sabia e queria. Davi não queria os irmãos dele. E aí vem Golias. Davi, um jovem pastor, sem armadura, não era soldado, enfrenta um gigante. Sabe o que eu acho lindo aqui? Com uma funda e uma pedra, ele foi lá e derrotou o gigante. Mas antes ele falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Era um garoto. Às vezes nós somos crentes de 20 anos. A gente corre dos capeta. Em vez da gente amarrar tudo, mandar tudo pro inferno, a gente tem medo. Qual é o gigante que tem se levantado contra a sua vida? Apresenta ele, chama ele de incircunciso filisteu. Apresenta ele, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. Que às vezes nós esquecemos disso. E o menino veio hoje para nos ensinar. Davi despertou inveja em Saul. Saul tentou matá-lo. Davi se escondeu e teve a oportunidade de matar Saul e não fez. E olha o que novamente esse jovem fala. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi tocava a harpa para acalmar Saul, quando ele era atormentado pelos espíritos. E aí, depois, Davi se tornou rei. Depois da morte de Saul, ele foi coroado em Judá. Depois de 7 anos, ele foi coroado em Israel. Davi trouxe a Arca da Aliança. Ele sabia da importância da presença do Senhor, então ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí, Davi comete um pecado. Foi crescendo, teve outras histórias. Davi comete um pecado com Betseba, mulher do seu amigo Urias. E aí manda matar Urias. E aí vem o profeta Natã, fala com ele, ele se arrepende, ele confessa, ele pede perdão a Deus. Deus perdoa o pecado dele, ele teve consequência desse pecado, que não foi fácil. Todo pecado gera consequência. E ele teve consequências gravíssimas. Davi teve problemas na família, olha aí, e fortes. Sua filha foi abusada pelo irmão. O seu filho matou o irmão, queria matar o pai. Olha que família. Absalão matou Amnon. Arrumou uma guerra com seu pai. E aí vem a preparação para o seu filho, Salomão, para se tornar rei. Então, eu falei mais ou menos da história de Davi, que são os pontos que eu quero usar e que eu acredito que fale a nossa vida. Davi nos ensina a ter um coração e a ter uma atitude alinhada com a vontade de Deus. Eu quero falar algumas características para termos um coração atraído. Queridos, Davi, quando ele foi escolhido por Deus, Deus já sabia quem era Davi, já sabia da capacidade, da limitação, assim como quando ele chamou eu e você. Quando o Senhor nos chamou, ele já sabia de tudo, ele é que escreve a nossa história. Ele sabe dos gigantes, ele sabe das guerras, ele sabe dos inimigos, ele sabe da nossa família, ele sabe das perseguições, ele sabe de tudo. Ele sabe das vezes quando tem guerra na família, tudo ele sabe. Mas o nosso posicionamento muda todas as coisas.
Davi tinha um coração rendido a Deus. Ele ansiava pela presença do Senhor. Ele amava a presença do Senhor mais do que tudo. E a primeira característica é buscar a vontade de Deus. Vamos ver lá em Atos 13, 22. Aleluia. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, para ter um coração atraído, precisa viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é o quê? Se esforçar para fazer exatamente tudo que Deus mandar. Tudo. Viver a vontade de Deus não é: Senhor, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Aí você não está vivendo a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é Deus te direcionar e você fazer. Então, primeiro passo para ter um coração atraído é viver a vontade dele. Aí a gente fala assim: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável só quando é algo que te facilita. Porque às vezes ele te manda ir para um caminho, você quer ir para o outro. Às vezes ele te manda sair, você quer ficar. Às vezes ele fala para você não ir, você quer ir. Viver a vontade de Deus é viver a soberania dele. Você gostando ou não. O segundo passo, arrependimento sincero. Vamos ler lá em 2 Samuel. Nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Então, segundo passo, arrependimento sincero. Mesmo quando você cometer erros, corra para o Senhor, peça perdão. Sabe uma coisa que é uma realidade nossa? A gente comete erros, peca, e aí em vez de a gente correr para o Senhor, pedir perdão, não, a gente se afasta. Querido, errou, pecou, corre para Ele. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não estou conseguindo vencer nessa área. Senhor, me perdoa. Arrependimento sincero. E como eu falei lá atrás, um dos motivos do desânimo muitas vezes é pecado. O pecado desanima. O pecado traz frieza. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Se não tiver azeite, e aí? Nós cantamos. Já preparei as minhas vestes. Minhas vestes é branca. Será que nós estamos preparados mesmo? A terceira característica é adoração e louvor. Salmo 63, do 1 ao 4. Se tinha uma coisa que Davi sabia fazer, era adorar ao Senhor. O coração de Davi era adorador.
Amar a presença do Senhor é a melhor coisa. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu coração te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos. A adoração é um estilo de vida. Eu adoro o Senhor quando eu estou lavando a minha louça, quando eu estou fazendo comida para minha família. Eu adoro o Senhor quando eu estou trabalhando na minha casa, quando eu estou atendendo alguém, porque é um estilo de vida. Eu não adoro o Senhor só quando eu estou aqui não, cantando um louvor a Ele. Amém? A nossa adoração a Deus, ela precisa ser um estilo de vida. No trabalho, eu trabalho adorando o Senhor. Em casa, tudo que eu faço adorando o Senhor. Porque eu sou assim, esse é o estilo da minha vida. Então, uma das características para ter o coração rendido, adoração e louvor. Ter um coração com uma gratidão constante a Deus. Gratidão por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós. Tem uma canção que fala que Jesus morreu na cruz e o Senhor não me deve mais nada, Ele não precisa fazer mais nada por mim, porque Ele já me deu tudo. Sabe? Você consegue entender isso? Que às vezes nós parecemos filhos mimados, que nós só queremos. Enquanto Ele fala todo o tempo, eu estou aqui. Mas a gente quer o que Ele pode nos dar, a gente não quer a presença. E a gente esquece que se eu tenho a presença, eu tenho tudo. Mas às vezes nós queremos só os benefícios. O que Ele pode fazer por mim? E Ele já fez a maior prova, Ele já nos deu. O Filho dele morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para nos dar o céu, já é a maior prova de amor. E nós não precisávamos de mais nada. Muito corajosa. Ouça lá a música da Tamires Garcia. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, essa mulher viu a mesma coisa que Davi viu. Porque não é o que Ele pode me dar, porque Ele já me deu. E a gente desanima porque a porta de emprego não foi aberta, porque a família não está legal. A gente desanima porque o carro que eu queria comprar eu não comprei. Tudo a gente desanima. Mas eu não vejo um cristão chorando, gritando desesperadamente porque entrou no culto e saiu e não sentiu a presença manifesta dele. Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém chorar porque entrou no ambiente e não sentiu Deus. Mas a gente chora porque foi abandonado, porque não conseguiu um emprego, porque foi mandado embora, porque o carro que queria não comprou, porque o que queria fazer não deu certo. Ele é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. A quarta característica de ter um coração atraído é fé e compromisso. 1 Samuel
17, 36 e 37. Espírito Santo, nos ensina. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Ele demonstrava uma fé inabalável e um compromisso em seguir o Senhor mesmo diante das provações. Fé e compromisso é saber que você vai derrubar leão, urso, gigante, porque não é a sua força, é a do Senhor. Que você terá uma fé inabalável para vencer essa enfermidade, para vencer o relacionamento que não está legal, a família que não está bem, para vencer uma enfermidade. Isso é fé inabalável. Ele derrotou leão, urso e gigante. Qual é o gigante que tem te afrontado? Qual é o gigante que tem feito você perder sono? Qual é o gigante que tem feito você e o seu esposo, ou você e a sua mulher brigar? Qual é o gigante que tem trago confusões no lar? Qual é o gigante? Precisamos ter uma fé inabalável. Porque quem faz é Ele. Não é na força do nosso braço, é Ele. Posso ouvir um aleluia? Vocês estão muito quietos, tensos. Relaxa. Seu pastor que gosta de bater. Eu não. E o quinto. A quinta característica para termos um coração rendido. Amor à presença de Deus. Vamos ler lá em Salmos 27. Amar a presença dEle. Desejar a presença dEle. 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Salmo 63. Senhor, nos dê um coração apaixonado por Ti. Nós vamos ler o 1, o 3 e o 8. Ó Deus, Tu és meu Deus e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. A minha alma apega-se a Ti e a Tua mão direita me ampara. Ter prazer em buscar o Senhor e em conhecê-lo, conhecer a sua palavra. Não contentar só vir aos cultos, ir ao GC, mas amar a presença dEle. Ansiar pela presença dEle. Desejar a presença dEle. Querer Ele mais do que tudo. Davi entendeu isso.
E talvez você fale assim, pastora, se você souber da minha realidade, talvez a senhora não falaria isso. Mas nós vimos aqui a realidade de Davi. Imagina, você é o menor da sua casa. Todos os seus irmãos saem para a batalha, para a guerra, voltam contando as histórias. E você lá cuidando das ovelhas do seu pai. E aí você, para defender as ovelhas, você tem que lutar com o urso, com o leão. E aí Deus muda a história dele. E aí quando ele poderia falar, uau, agora eu sou o cara, eu sou o rei. E aí ele vai e peca. Desse pecado tem um filho. E aí o filho morre. Além dele ter que lidar com o pecado, se arrepender, da morte do amigo, ele perdeu um filho. Mas Deus deu outros. Mas aí Davi já rei, podendo desfrutar, mandava na própria casa, dentro da casa dele. Tinha contendas, guerras. Um irmão abusando de uma irmã. Imagina para um pai. Um filho matando o outro. O filho querendo matar o pai. E aí, o homem faz um salmo desse. Deus era tudo para ele, era a presença que ele queria. Porque ele sabia quem ele era no Senhor. Nós vamos ter mesmo frustrações, decepções. Vamos ter problemas. Viver feliz em paz é só lá na glória. Aqui nós teremos aflições. Jesus disse isso. Agora o que vai te parar só determina, só você que pode determinar isso. Se o seu problema, ele vai te fazer ser mais um adorador, ou se ele vai trazer frieza, desânimo, desistência na sua vida. É você que determina. Essas coisas ao vivo, né? É bom. Não, esse aqui. Somos nós que determinamos. Se mudaremos, se nos tornaremos mais fortes diante da adversidade, dos problemas, das lutas, dos gigantes, ou se vamos desistir. Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus significa ter uma vida que reflete princípios e caráter de Cristo. Honrando a Deus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos amar a presença do Senhor mais que tudo. Honrar a Deus em tudo. Eu honro a Deus com o meu trabalho, eu honro a Deus com o meu dinheiro, eu honro a Deus com a minha voz, eu honro a Deus com tudo que eu faço, eu honro a Deus. Em todas as áreas. A escolha é nossa. Continuarmos
entrando, saindo, da mesma forma que estamos, ou tomar uma atitude de vencedor, de adorador, de conquistador. Jesus, ele busca íntimos, verdadeiros adoradores. Quer ter um coração atraído? Anseie pela presença dele mais do que tudo. Ame o Senhor mais do que o seu dinheiro, ame o Senhor mais do que teu filho, ame o Senhor mais do que o seu marido, mais do que sua esposa, ame o Senhor mais do que a tua casa, do que teu carro, do que teu trabalho. Ame o Senhor em primeiro lugar. E amar não é só de boca para fora. Porque eu posso falar que amo, mas as minhas ações não demonstrarem isso. Eu amo falando, mas eu amo com atitudes. Então seja um homem, uma mulher que tem o coração rendido a Deus. Que ama Ele quando tem luta, mas ama também quando tem vitória. Que ama quando está tudo bem, mas quando não está, ame mais ainda. Que chegue aqui incendiando quem está do teu lado. Sabe, se preocupando com quem está do teu lado. Às vezes as pessoas passam por nós com tantos problemas, elas vêm e saem, a gente nem percebe. Muitos de vocês já viram perguntar, tá tudo bem? Tá. Falo, essa carinha não tá. Não já falei? Eu sou assim até com a minha pastora. Nós tivemos uma reunião. Quinta-feira? Foi quinta. E quando eu cheguei, falei para ela, nossa pastora, você está hoje tão bem. Que carinha boa. Que maravilha te ver assim. E ela diz assim, essa filha me conhece, eu sou a mais nova. Falando de idade não, falando de tempo. Lá, com eles. E ela falou, essa filha me conhece. Ela sabe quando eu estou triste, quando eu estou bem, quando eu estou preocupada. Sabe, é se preocupar com o outro. É dar o ombro. Isso também é mostrar um coração atraído. Coração rendido ao Senhor, se preocupa com quem está do teu lado, se preocupa com seus vizinhos, se preocupa com a família. É esses que Jesus quer. Fique de pé em nome de Jesus. Davi era um homem normal. Às vezes podemos até pensar que ele tinha superpoderes, né? Mas ele era um homem normal. Como nós. Davi tinha limitações, medo, dor. Davi passou por sofrimentos, talvez até parecido com o seu. Talvez você olhe para a história de Davi, ela se encaixe de alguma forma na sua vida. Talvez na sua casa você se sinta o menor de todos. Talvez você tenha lutado contra gigantes. Talvez você tenha vivido perdas. Talvez dentro do seu lar tem histórias parecidas com Davi. Talvez perseguição, luto,
Talvez você tenha enfrentado gigantes, inimigos, tem vivido uma guerra espiritual, uma guerra familiar. Talvez você foi traído, ou talvez foi você que traiu. Talvez você só teve perdas financeiras, perdas de relacionamentos. Talvez você olhe para a sua vida e fala: meu Deus, eu me encaixo bem na história de Davi, porque eu tive foi muitas perdas. Talvez você olhe para você e fale: meu Deus, a minha história é bem parecida com Davi, porque eu vivo guerra constante dentro do meu lar. Eu não sei qual é a história. Talvez você não perde um culto, não perde um GC, mas ainda não teve um encontro com Jesus, para poder declarar que Ele é tudo na sua vida, Ele é tudo que você deseja, Ele é tudo que você almeja. Talvez você já teve, não perde um culto, não perde um GC, mas nunca conseguiu sentir a presença dEle. Canta, pula, mas nunca sentiu o toque dEle, nunca ouviu a voz dEle. Eu não sei qual é a sua história, mas Ele sabe. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei qual foi a motivação que te trouxe hoje no culto. Se foi uma religiosidade, uma obrigação. Porque se não vier amanhã o pastor e a pastora vão me mandar mensagem. Ou se foi só para cumprir um protocolo. Talvez você veio porque você sabe que Ele é tudo para você. E glória a Deus se for isso. Mas se for só por uma religiosidade, muda isso hoje em nome de Jesus. Queira Ele mais do que tudo. Rasgue seu coração diante dEle. Se rasgue diante do Senhor. Será que você consegue expressar algo para Ele que saia da sua normalidade? Sabe que só Ele sabe que isso é para Ele? O Espírito Santo está aqui e Ele vai te tocar. Feche teus olhos. Fala com o Senhor. Dê seu coração para Ele. Deus